Oi, gente, graça e paz, bom dia, né? Mais um dia aqui, graças a Deus, nós dormimos, levantamos, acordamos porque o Senhor nos sustentou, né? Estamos aqui 13 de janeiro, uma sexta-feira aí de 2023, a qual eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aí ardendo no meu coração desde a madrugada desse dia. O Senhor vem falando no meu coração através dessa palavra e eu falei assim, eu preciso compartilhar, porque certamente alguém precisa também ouvir o que o Espírito Santo do Senhor falou comigo através dessa palavra, né? Tá lá no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos compartilhar, né? Vamos aí receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia de hoje. Daniel, capítulo 6, e o versículo de número 5 fala assim: Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E o versículo de número 16 do capítulo 6 de Daniel diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Né? É uma palavra bem conhecida. Daniel ali, quando ele foi lançado na cova dos leões, né? A palavra do Senhor vai dizer nesse capítulo de número 6 que o rei Dário, né? Ele constituiu ali no seu reino, né? Presidentes, príncipes, né? Homens capazes ali de ajudar ali a administrar o seu reino. E dentre estes homens estava ali Daniel, né? E Daniel, ele foi levantado como um dos 3 presidentes principais ali, né, daquilo que o rei havia ali proposto ali no seu reino. E a palavra do Senhor vai nos dizer que isso irritou alguns homens, né? Irritou aqueles homens por quê? Né? Porque quem era Daniel, né? Se nós falarmos na nossa linguagem aí popular que as pessoas falam, quem era Daniel na fila do pão, diante, né, daqueles homens ali que eram ali da Babilônia. Daniel foi levado ainda jovem, como vai dizer a história, a partir de Daniel capítulo 1, vai dizer que Daniel ele foi levado ainda jovem para a Babilônia, no exílio, né? Ele era judeu, foi levado ali para a Babilônia. E a palavra do Senhor vai dizer assim que Daniel, ele propôs no seu coração em não se contaminar, mesmo sendo levado cativo, mesmo estando preso ali, ele propôs no seu coração em continuar servindo o seu Deus e a honrar o Deus a qual ele servia e a qual ele conhecia, né? E por conta disso, a palavra vai dizer assim que viram ali que Daniel, ele era diferente, né? Ele era um homem diferenciado, ele foi levado ainda jovem, mas nele havia um espírito de sabedoria, um espírito de excelência, que isso atraiu os olhares, né, ali das autoridades daquele lugar. E ali vai dizer então que Dário, né, ele constituiu ali Daniel como um dos seus presidentes, porque viu ali que ele tinha capacidade para exercer, ele tinha capacidade para governar, para dar ordem sobre aqueles homens. Mas isso incitou ali no meio deles, né, a ira, a raiva e um dos sentimentos que traz junto com ele a perversidade, que foi a inveja, né? Porque se nós lemos o capítulo de Daniel, a gente vai ver que não existe outra explicação, né? Eles simplesmente invejaram a Daniel, né? Porque acharam ali que aquele não era um cargo para ele, né? E que Daniel não tinha que estar onde ele estava simplesmente porque o rei gostava dele, né? E o rei gostava dele, e além de gostar, o rei ali via que ele tinha capacidade para isso, confiava em Daniel, né? Porque o rei não ia levantar ele como um dos principais ali, se o rei não entendesse que Daniel tinha capacidade para exercer aquilo. Então Daniel comandava aquilo tudo muito bem. Porém, né, Daniel, com tudo isso, ele não deixava de servir o Senhor. Com tudo isso, Daniel não deixava de ser fiel ao Senhor. E aqueles homens pensaram, então, não, nós vamos derrubar Daniel, nós vamos procurar alguma coisa aí, né? E nós vamos derrubar ele e tirar, vamos tentar alguma coisa contra ele para que o rei veja que ele não é tudo isso, né? Vamos aí provar para o rei que Daniel não está apto e que, né, ele não, esse cargo não deve ser confiado a ele. E a palavra do Senhor vai dizer que eles buscaram de toda forma algo para acusar a Daniel, porém não encontraram.
né? Então eles pensaram assim, no versículo que eu li, vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele. Certamente nós vamos achar, né? Então vamos fazer alguma coisa com que a gente consiga acusar ele na lei do Deus dele. Por quê? Porque ele é fiel à lei do Deus dele. Ele é fiel ao Deus dele, né? Então vamos usar isso contra ele, né? Para você ver o quanto a inveja é um espírito perverso, maldoso, né? A pessoa invejosa, ela cria situações, ela cria, se ela não encontra em você, ela vai criar um meio de te prejudicar de qualquer forma, ainda que você não seja aquilo, né? Como Daniel, não tinha nada ali contra ele, mas eles resolveram criar uma lei. Olha só, eles criaram uma lei, chegaram até o rei, falaram, ó rei, nós estávamos aqui pensando de uma forma de homenagear o rei, né? E eles chegaram assim, como imagina, com um espírito de bajulação, porque essas pessoas são perversas, né? Então chegaram ali bajulando o rei, né? Colocando assim que eles queriam homenagear, que eles queriam honrar o Deus deles, porque essas pessoas são assim, né? Elas chegam assim com as suas palavras doces, amáveis, né? Na intenção de que está ajudando, criando situações para parecer que está favorável a alguém, né? E esses homens criaram situações ali para parecer que eles estavam favoráveis ao rei, que eles queriam honrar o seu rei, que eles queriam, né, ali fazer algo ali para alegrar o coração do seu rei. E levaram até o rei a seguinte ideia, olha, a gente pensou bem, vamos fazer assim, no espaço de 30 dias, né, que ninguém aqui nesse reino, né, busque outra orientação de algum homem ou busque outro Deus que não seja o rei. E o rei olhou aquilo, não viu nada demais, pensou, não, se vocês acham que vocês, né, que tá certo, então vamos fazer isso aí. O rei resolveu fazer isso, só que o rei esqueceu ali de Daniel, seu amigo. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Daniel era um homem que, independente do que ele estivesse fazendo, né, ele parava tudo ali para buscar o seu Deus. E aqueles homens fizeram essa lei de uma forma que não pudesse revogar. Por quê? Eles sabiam que o rei era amigo de Daniel. Eles sabiam que o rei não ia permitir que Daniel sofresse qualquer dano, né? Ali, por conta de uma lei, ou o que quer que fosse, mesmo porque Daniel também era o quê? Uma autoridade. Daniel, ele foi constituído dentre os presidentes ali, né? Então eles pensaram o quê? A gente tem que fazer algo, né, que não possa ser revogado dentro da lei, né? Então essas pessoas são tão perversas que elas, se possível, elas criam leis, elas mudam decretos, né, parecendo favoráveis, mas para prejudicar quem eles querem prejudicar, né? E aí eles conseguiram que o rei criasse esse decreto e selasse ali com seu anel para que não pudesse revogar. O rei, então, criou essa lei, esse decreto. E o interessante que eu estava lendo nesse capítulo, que logo que o rei criou esse decreto, que eles conseguiram persuadir o rei aquilo que eles queriam, né? O que Daniel fez? Daniel não fugiu. Daniel não se escondeu. Daniel fez o quê? A palavra do Senhor vai dizer que logo após, ouvindo essas coisas, Daniel se retirou e foi para a sua casa orar, né? E eu achei assim tão interessante que eu falei assim, Senhor, né? Crente é tudo doido mesmo, né? A gente crente, a gente tem assim essas coisas de loucura assim, mas, né? Ele pensou o quê? Fizeram essa lei, né? E eu vou orar para que Deus faça algo, né? E Daniel então foi ali orar para que Deus fizesse algo referente, eu acredito, quando ele ouviu sobre essa lei, ele falou, eu vou orar e Deus vai agir sobre essa lei. Acredito que ele pensou nisso, né? Só que foi exatamente aí a deixa que eles precisavam, né? Eles precisavam pegar Daniel no ato até então errado, né? Porque colocaram ali como que fosse errado orar a outro Deus, buscar ali orientação de algum homem, ainda colocaram assim, orientação de algum homem ou outro Deus que não seja o rei, para não ficar diretamente ali ao Deus de Daniel, né? Só que Daniel, ele fez o que? Ele foi orar. Ele foi buscar o Deus a qual ele servia, né?
E ali eles acharam Daniel orando. Eles falaram, agora a gente vai pegar ele, né? Eu acredito que ficaram ali armando, esperando esse momento. E quando Daniel foi ali orar, a palavra do Senhor vai dizer assim que Daniel, ele não escondia quem ele era, né? Ele orava ali com as janelas abertas ali, ele tinha o seu cantinho de oração, né? Ele tinha, acredito que ali, né, ele já havia levantado um altar ali na sua casa de oração ao seu Deus. Então ele ia para aquele cantinho orar com tudo aberto, com todo mundo olhando, porque Daniel não tinha nada a esconder. Daniel sabia quem ele era e o que ele era, né? Só que aquelas pessoas estavam incomodadas com o que Daniel era e quem ele era, né? E a palavra do Senhor vai dizer então que vendo isso, eles pegaram Daniel, levaram até o rei e falaram, ó rei, seu amigo Daniel estava lá orando pro Deus dele, né? Ou seja, ele não respeitou a sua lei, ele não respeitou o seu decreto, ele foi até mesmo contra você. A palavra do Senhor vai dizer que o rei, vendo aquilo, entristeceu no seu coração, né? E o rei, ele buscou durante todo o dia ali fazer algo para que livrasse Daniel daquela situação. Porque eles ainda criaram um decreto que quem fizesse isso ia ser lançado numa cova com leões famintos para ser devorados. Então o rei, sabendo que ele ia ter que lançar o seu amigo, né, lançar ali a autoridade que ele mesmo constituiu, né, imagina o desespero do rei, através de um decreto que ele mesmo assinou, né, porque ele não entendeu ali que aquilo ali era uma armação. O rei não sabia que aquilo ali era uma armação contra Daniel, para tirar Daniel do caminho, né? Porque a inveja ela é algo muito terrível e traz uma perversidade no coração dessas pessoas que não importa o que elas tenham que fazer para te tirar do caminho delas, porque ela acredita que eles acreditam que você estando no caminho deles, você vai atrapalhar de qualquer forma, né? Mas na verdade até mesmo o você existir para eles já incomoda, né? A gente sempre fala aqui, eu sempre falo, né, que o invejoso ele não quer ter o que você tem, porque ele pode até ter o que você tem e até melhor, como esses homens aqui, eles também eram autoridades, dentre eles também estavam mais 2 presidentes, né? Então eles poderiam até subir de cargo se eles quisessem, buscasse ali isso, mas não. Eles não querem ter o que você tem, ele quer ser quem você é. E por não poder ser quem você é, ele quer destruir o que você é, né? E foi o que aconteceu ali com Daniel. Eles falaram, não, nós vamos destruir, né? Vamos jogar ele ali na cova dos leões famintos e vai devorar ele. E o rei tentou de todas as formas salvar a vida de Daniel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não teve jeito. O rei trabalhou durante todo o dia. E quando foi à noite, com seu coração entristecido, ele pediu para que os homens trouxessem a Daniel, né, e o lançasse ali na cova daqueles leões famintos. E a palavra vai dizer que o rei ficou tão triste e ele falou assim, olha, mas o Deus, Daniel, o Deus no qual você continuamente serve te livrará, né? Até o rei ali, ele acreditou que Deus ia honrar a Daniel, né, pela sua fidelidade, o Deus a qual continuamente você serve. Então a gente vê aqui que Daniel, ele era constante, né? Ele orava, ele buscava independente da situação, e foi aí que pegaram a Daniel, né? E eu tava meditando nessa palavra, quem nunca se perguntou diante de uma situação que te colocaram, né? Mas o que eu tava fazendo de errado? O que eu fiz de errado, né? Eu estava agindo da forma correta, eu fiz tudo de uma maneira íntegra, né? Então, Daniel, ele era íntegro naquilo que ele fazia, ele era fiel ao seu Deus, mas isso incomodava, né? Então, muitas vezes, algumas situações, né, que nos lançam muitas vezes, por que não dizer em cova de leões, né? Por conta da nossa integridade, da nossa fidelidade, daquilo que a gente faz, que a gente acha que é certo. Nós vivemos num mundo de uma corrupção tão intensa, e quando a gente fala de corrupção, a gente não fala somente em política, a gente fala de uma corrupção de modo geral, né? Num mundo onde, infelizmente, quem mente, né, acaba ali sendo favorecido, quem trapaceia para chegar na frente, acaba ali sendo taxado de esperto, de inteligente,
né? Quem age ali pelas costas, tentando derrubar as pessoas para chegar onde quer, que a gente sabe que isso acontece muito, né? E essas pessoas, né, não são pessoas que gritam, não são pessoas que fazem aparecer quem elas são, não, elas agem sorrateiramente, né? São pessoas que agem ali no escondido, por trás, tramam situações para parecer que elas são boas e que estão cheias de boas intenções, quando na verdade, né, elas querem prejudicar de alguma forma o seu alvo, né? E muitas vezes o alvo somos nós, né? Então, às vezes a gente questiona, mas o que eu fiz para estar passando por isso? Mas eu não fiz nada de errado, eu agi certo, né? E me deparo agora com essa situação, parece que tudo tá difícil porque eu tô agindo certo, né? Mas olha só, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a perversidade, tem a ver com a corrupção humana, tem a ver com esse espírito invejoso, maligno, que eu falo que isso é um espírito maligno, né? Um sentimento acompanhado de um espírito maligno, porque uma pessoa invejosa, ela é capaz de tudo para destruir a outra, né? Então esses homens, imagina, se juntaram para destruir a Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei então se entristeceu porque não pôde fazer nada. Mas ele falou: Daniel, o Deus a qual você serve continuamente, certamente te livrará. E Daniel, ele foi lançado ali na cova dos leões, né? E sabemos que nós vivemos no mundo a qual a palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele brama como leão, né? Ele brama como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, todos os dias nós passamos e sentimos essa fúria, né? E muitas vezes só por ser quem você é, você vai passar por determinadas situações. Vão te lançar em determinadas situações, como Daniel se sentiu aqui, né? Imagine, no meio daqueles leões famintos, né? Era ali para Daniel ter medo de tudo aquilo. Mas ali Daniel, ele obedeceu e ali foi lançado, né? Na cova dos leões. E eu acho tão interessante que eu estava me lembrando que na faculdade, um dia ali numa sala de aula cheia de pessoas ali, né, de alunos, né, e uma pessoa pegou e falou assim, olha, para o professor, estava tendo uma aula ali sobre política e sociedade, e estavam falando exatamente sobre corrupção, sobre se vender, sobre, né, você ir contra aquilo que você acredita, né? Até onde você é capaz de ir por aquilo que você acredita. Você é capaz de arriscar a sua vida, porque Daniel aqui, ele arriscou a sua vida. E eu vejo que esse episódio muito tem a ver com essa leitura, né? E aquela mulher pegou e falou assim, olha, falou pro professor, eu acredito assim, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. E eu me lembro que aquilo me ofendeu assim extremamente, né? E eu queria falar ali, eu queria, sabe, mas eu fiquei ali e outras pessoas também ali se ofenderam, porque ela disse assim que todo mundo estava disposto a se vender de alguma forma, em alguma ocasião, desde que isso trouxesse benefício, porque então ali a pauta era corrupção, né? E vendo Daniel aqui, eu vejo que ele não se vendia, ele era quem ele acreditava, era íntegro naquilo que ele acreditava e fiel àquilo que ele acreditava, que era servir o Senhor, né? Então, quando aquela mulher disse ali no meio daquela sala com dezenas de pessoas, né, que eu acho que tinha mais de 100 pessoas ali, né, eu fiquei com vontade de levantar e falar para ela, fale por você. Tem mais de 100 pessoas nessa sala e não é possível que todo mundo tenha um preço. Não é possível que qualquer um aqui, todos aqui, né, possam se vender de alguma forma para se favorecer. Então eu fiquei pensando nisso, nesta palavra, né, sobre a corrupção, sobre se vender, sobre a inveja, né, e infelizmente muitas pessoas sim se vendem. Muitas pessoas acabam se deixando se dominar, né, por algum ato e se vendem, e às vezes por tão pouco, né? Às vezes as pessoas, quem não diz que entre esses homens aqui, teve alguns que não concordaram com a atitude desses que tramaram isso. Certamente no meio deles teve quem não concordasse, né? Mas eles pensaram o quê? Não, a gente vai ser favorecido de alguma forma? Vai.
provavelmente eles prometeram também alguma coisa. Então, por ser favorecidos, eles acabaram aceitando ali e foi todo mundo ali, né, junto ao rei, falar acerca dessa lei, desse decreto, né, que eles criaram ali para favorecer o rei, mas na verdade, né, eram ali para o seu plano maligno, né, ser colocado em prática para derrubar um homem. Então, o que as pessoas não são capazes de fazer para derrubar outra pessoa? E eles queriam derrubar Daniel porque achavam que Daniel estava num lugar que não era para estar, né? Acharam ali que não era para Daniel ser honrado pelo rei, tinham inveja certamente da amizade que o rei tinha com Daniel, porque esse capítulo deixa muito claro isso, que o rei ficou triste, porque certamente Daniel era o seu amigo, né? E ele não queria prejudicar o seu amigo, mas por conta de uma lei que ele assinou, ele teve que lançar o seu amigo ali na cova dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer que ali passou-se a noite, né? Que o rei, ele não dormiu, ele não comeu. Então imagine o desespero. Eu tive que lançar o meu amigo por conta de algo, uma situação que criaram, né? Então o rei não dormiu, não comeu, e quando foi de manhã ele levantou, né? E foi até ali a Daniel e falou assim: Daniel, né? E aí Daniel respondeu que o Deus a qual ele servia havia livrado ele da boca dos leões. Então ele foi lançado no meio de leões famintos, mas Deus fechou a boca do leão. O que eu quero dizer para você com essa palavra: persevera naquilo que você é. Você vê que tentaram de todas as formas acusar Daniel, tentaram de todas as formas destruir Daniel. Mas uma coisa que eu achei interessante, que o rei, em momento nenhum, ele duvidou da integridade de Daniel. Muito pelo contrário, o rei aqui tentou defender a Daniel, seu amigo, porque ele sabia quem Daniel era. Então, para quem te conhece, você não precisa provar quem você é, porque simplesmente te conhece, sabe quem é você, sabe do seu caráter, sabe da tua integridade, sabe da sua vida, sabe do que você faz e daquilo que você não faz, né? Então, quem sabe quem é você não precisa de explicação ao seu respeito. E quem pensa coisas a seu respeito, né, que não diz com aquilo que você é, não importa. O que importa é quem sabe quem você é. Primeiramente, Deus sabe quem você é. Primeiramente, Deus sabe, né, da sua integridade, do seu caráter, da sua fidelidade, né? E quando nós colocamos à prova, as pessoas colocam à prova isso em nós, né? De certa forma, o Senhor permite algumas situações, sim, né? Para mostrar que Ele está acima de tudo, mas Ele também nos mostra que vale a pena ser fiel, que vale a pena, assim, ser íntegro no mundo de tanta corrupção, mentira, sabe? Trapaça, desigualdade, onde as pessoas querem tirar proveito de tudo e de todos, né? E às vezes muitas pessoas se perguntam: será que vale a pena eu agir certo? Será que vale a pena, né, eu continuar agindo certo, né, tendo atitudes aí? Não, permanece no seu caráter, permanece na sua integridade, não saia do teu lugar, não saia da sua posição de forma alguma. Daniel aqui, ele não saiu da sua posição, né? Você vê que quando ele ouviu sobre o decreto, ele foi para onde? Ele foi orar. Ele não saiu da posição dele. A posição dele era aquela, né? Orar 3 vezes ao dia. Então ele falou: eu vou orar. Não saia da sua posição. Não deixe de ser quem você é. Ainda que você esteja muitas vezes num ambiente hostil, onde você se sente literalmente muitas vezes rodeado por leões querendo te devorar, né? Porque aquilo que você é incomoda, porque aquilo que você faz incomoda de alguma forma e querem te parar, vão querer te parar, vão querer te derrubar, vão intentar coisas contra você, vai mentir, vai, se possível criar leis, decreto, vai, né? Mas o Deus a qual nós servimos constantemente, certamente nos livrará da cova e da boca dos leões. Se o Senhor permite situações, porque aqui o Senhor poderia ter livrado Daniel da cova, mas aqui Deus livrou a Daniel dentro da cova e da boca dos leões. Então eu quero trazer para você essa mensagem nesse dia de hoje. O Senhor te livrará.
Ele pode não ter te livrado da situação, mas o Deus a qual você serve ainda pode te livrar dentro da situação. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aquele que permanece fiel também a ele. Então Deus aqui, ele honrou a Daniel, né? Honrou a atitude de Daniel. Então, uma frase, né, que eu quero falar assim, trazer, sabe? Não deixa de ser quem você é. Faça o que é certo, ainda que ninguém esteja te vendo, né? Porque o Deus que te vê em oculto, no secreto, certamente te honrará em público. Então, continue fazendo o que é certo. Continue fazendo o que é íntegro, ainda que não esteja ninguém vendo. Porque o Deus que te vê em oculto, em secreto, te honrará em público. Amém? Porque o Senhor, ele nos honra. Porque a palavra do Senhor vai dizer, então, que depois que Daniel foi tirado da cova, sabe o que aconteceu? O rei falou assim, olha, todos aqueles que tramaram, ele, suas esposas, os seus filhos, vão ser lançados na cova que foi feita para Daniel. E eles foram lançados. E a palavra vai dizer que ainda antes dele chegar na cova, os leões já devoraram todos eles. Eles pagaram com a sua própria vida a perseguição que eles tiveram contra Daniel, porque eles foram perversos, agiram com uma perversidade sem tamanha, né? E além deles ter sido lançados na cova, o rei ali fez um decreto, né, que não fosse adorado a partir daquele dia outro Deus que não fosse o Deus de Daniel, que o Deus de Daniel ia ser honrado, que o Deus, né, de Daniel, né, a sentença foi essa, né, que ali todos, né, servissem, adorassem esse Deus. E o versículo do número 27 fala assim, olha o que o rei Dário, ele reconheceu, ele livra e salva, e opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, tudo que o Senhor muitas vezes permite sobre a nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Tudo aquilo que o Senhor permite ou permitiu na sua vida, pode ter certeza que o propósito é maior. E o propósito maior sempre é do nome do nosso Deus ser glorificado. Amém? Fica firme, porque o nome do Senhor será glorificado nessa situação que você está passando. Fica firme, porque se o Senhor não te livrou da situação, Ele vai te livrar dentro da situação. E o nome dele vai ser glorificado. Porque aquele rei colocou ali para todo mundo reconhecer que não existia outro Deus que podia livrar como esse Deus. Que não podia, aleluia, não existia outro Deus que operava sinais de maravilha como o nosso Deus. O Senhor vai operar maravilhas através dessa situação. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. E quando as pessoas olharem e falar assim, olha, como vale a pena servir esse Deus que ela serve, que ele serve. Olha só, o Deus a quem ele serve honrou ele em público, porque vão reconhecer que a honra vem do Senhor, vai reconhecer que o livramento veio do Senhor, porque você não ia poder sair dessa situação sozinho. As situações que nós, muitas vezes, somos lançados, né? E nos bate também o desespero, porque nós somos humanos, né? Imagina Daniel, quando foi lançado dentro daquela cova, qual era o sentimento dele? Eu não fiz nada para estar aqui, eu só estava orando ao Senhor, né? Mas o Senhor honrou a integridade e a fidelidade de Daniel. E o Senhor certamente vai honrar, se você permanecer fiel, permaneça íntegro, permaneça fazendo o que é certo, ainda que não esteja ninguém vendo, né? E se porventura você for aí colocado em xeque a sua integridade, o seu caráter, não se venda, não se corrompa. Não existe dinheiro, não existe favor, não existe nada que justifique você se vender por qualquer preço que seja. Daniel, a palavra do Senhor diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. Isso tem que partir de nós. A integridade, ser fiel, íntegro, tem que partir de nós. Não importa o que aconteça, eu não vou me corromper. Não importa o que aconteça, eu não vou me vender.
Não importa o que aconteça nessa situação, ainda que eu tenha que sair, mas eu vou sair de cabeça erguida, ainda que aos olhos do mundo pareça que você está saindo humilhado de cabeça baixa. Não, saia de cabeça erguida, porque Deus, a qual você serve, certamente vai te honrar. Amém? Deus abençoe, fique na paz com essa palavra. Tenha um bom dia aí e um bom final de semana em nome de Jesus.